do something that I was a little bit jealous of. I can't lie. Well, you got to do a movie with no hair and makeup, basically. Oh. You cut 2 hours off of that day. Well, I wish I could say you that. You cut about an hour off of that day. Yeah. Well, no, I had about an hour because there was the scar, all the scars. There's about 9 scars to apply, so that takes a lot of time. Yes, it sure does, especially to make them, disappear ultimately. Right. But my fantastic makeup artist got that down to quite a good 40. When that was applied, would it instantly sort of transform you? Because instantly. Sometimes costumes, I would put on a matron Mama Morton, and I'm getting dolled up and I feel like I'm this woman. Absolutely. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 138. Eu sou Rafael Arinelli e eu já passei batom. Eu sou Daniel Cury e, como diria Oscar Wilde, dê uma máscara ao homem e ele dirá a verdade. E eu sou Martim Macias Trujillo e amo a educação visual. Olha, muito boa a frase. Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez num podcast de profissão para conversar com esse profissional que a gente admira e que a gente está super feliz de receber aqui, que é o Martim Macias Trujillo, é assim que fala? Trujillo, ok. Sim, mas aqui no Brasil eu libero que você me chame de Trujillo. Ok. E hoje o papo que a gente vai ter é sobre a profissão de maquiador, uma área dentro do cinema que não é muito explorada, né? Que às vezes não é nem muito falada, principalmente aqui no Brasil. Lá fora a gente ainda tem Oscar, né? Tem premiações e tal que acabam levando essa profissão de uma maneira até dão mais atenção, né? Trazem mais holofotes, mas aqui no Brasil ainda engatinha, né? Mas é importantíssimo. Sim, nós temos o prêmio Maquiagem da Academia Brasileira de Cinema. Exatamente. Claro. Vamos então conversar sobre a profissão maquiador logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Dani, você já se maquiou? Não. Nem assim, tipo, passar um pó pra corrigir imperfeições? Não. Ou pra dar uma entrevista de repente e alguém vem com um pincelzinho e dá uma... Nada? Nunca? Não, nunca. Pô, Daniel, pior que às vezes acontece, né? Você precisa passar por essa experiência, hein? Eu não lembro, não que eu lembre. Cara, eu já tive isso na faculdade, quando a gente ia fazer a parte de rádio e TV, a gente às vezes tinha que fazer apresentação, alguma coisa, filmar, aí vinha lá alguém pra passar um blushzinho. Só pra não brilhar, né? Exatamente. Na luz do estúdio, esse é o básico. Quando eu fui fazer o meu projeto 48 horas também... Eu tô ligado, mas eu não me lembro mesmo. Eu me lembro agora que eu devo ter ido pra alguma festa, tipo Halloween, sabe, que você pinta alguma coisa, mas nada muito que tenha marcado a minha vida. Eu acho que vale a experiência, viu? Porque eu, por exemplo, já descobri que eu não gosto, tipo, a hora que passo aquele pó na cara, assim, eu acho um troço que me incomoda muito, assim. Mas provavelmente é costume, né? Sim, trabalhar na TV. Eu fiz poucas vezes nesse meu pico da minha carreira... de artista. No seu momento que você foi galã. Né? Exatamente. Dani, as pessoas não sabem, mas essa é a segunda vez que a gente vai gravar essa repercussão, né? Então. A gente esteve tendo problemas e a gente vai estar gravando de novo. Pois é, cara. Então a gente tá à volta, né? Assim, vida de podcasters é assim. A hora que você acha que você tá lá, tranquilo,
né? Que você tem um backup tranquilo ali e tal. Pá, é aí que vem a vida e destrói tudo. Vem o tsunami, um tsunami virtual, binário, né? Sei lá. E Dani, como que as pessoas fazem para mandar os seus e-mails e saírem dos armários? Saiam dos armários e mandem e-mails e entrem em contato com a gente. Como que elas fazem para sair do armário? Eu vou dizer o seguinte, pelo amor de Deus, mandem e-mails pra gente, mande a sua opinião, debata com a gente os assuntos, a gente quer muito ouvir o que você tem a dizer. E para isso, fique tranquilo, os seus e-mails não serão perdidos no tsunami digital, porque e-mail fica, né? E-mail exatamente. É um negócio maluco, e-mail não se perde. Pelo contrário, e-mail é assim, você deleta, você quer que ele não some, ele fica na nuvem. Manda o seu e-mail para contato@cinemação.com. Se você preferir acompanhar a gente nas redes sociais e, através delas, comentar alguma coisa ou dar o seu parecer sobre alguma coisa, você pode seguir a gente lá no Facebook, no facebook.com/cinemação, ou no Twitter, no @cinemação. Se você quiser seguir a gente no Instagram para ver algumas imagens bacanas, você vai também no @cinemação e acompanha as novidades por lá. Se você quiser ouvir o Cinemação por meio de uma web rádio, você pode entrar na www.webradiovagalume.com todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Ou então você pode ir no www.esquemafm.com todos os domingos ao meio-dia também, para ouvir na Web Rádio Esquema o podcast Cinemação. Se você estiver ouvindo a gente numa web rádio, dá um oi pra gente no Twitter pra gente saber e ficar feliz. Acompanhe também sempre as novidades do site cinemação.com. A gente sempre tem notícia, sempre tem novidade, sempre tem trailer. Acompanhe a gente por lá, acompanhe o podcast, o nosso arquivo de podcast também tá lá. E claro, por favor, curta a gente no SoundCloud, dê a nota de 5 estrelinhas de preferência lá no iTunes, porque são essas coisinhas, esses pequenos detalhes que fazem a gente conseguir alcançar um público ainda maior. Você vai estar ajudando a gente a apresentar o podcast para outras pessoas. E nós estamos arrecadando fundos aí do pessoal, quem quiser contribuir com o Cinemação, para melhorar ainda mais o conteúdo que a gente entrega para você que acompanha a gente, seja lá pelo cinemação.com, seja só o podcast pelo iTunes ou pelo SoundCloud, seja só através do nosso Facebook, através do Twitter, enfim, a gente tá querendo melhorar o nosso conteúdo, e pra gente fazer isso, a gente precisa da sua ajuda, e a ferramenta que a gente vai usar para colher essa sua ajuda é o Patreon, patreon.com/cinemação. Lá você pode fazer sua doação pro Cinemação a partir de $1, até a gente colocou um teto lá de até $100. É um valor mensal, ou seja, você vai lá, coloca lá seus dados lá do PagSeguro, por exemplo, vai lá, manda ele ir debitando isso lá do seu cartão, você nem vai sentir e vai estar ajudando pra caramba a cultura brasileira. Sim, porque nós fazemos parte dessa cultura, né? Estamos aqui tentando levar um pouco mais de cultura e ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre cinema. Então, se você quer ajudar a gente, aqui no post do Cinemação tem um banner que você pode clicar e ir pro Patreon do Cinemação e ir lá e dizer que você quer ajudar com 1, 5, 10, 25, 50 ou $100. É muito fácil, e dentro do nosso Patreon a gente vai lá e coloca as recompensas. Então, além da gente dar recompensa para quem doa mensalmente, a gente também vai falar o que a gente vai fazer conforme o montante for chegando pra gente, né? Então, por exemplo, se você doar $1, você entra numa categoria onde você vai fazer parte do nosso grupo secreto do Cinemação dentro do Facebook, onde a gente fica lá discutindo sobre cinema, seriado, a gente fica falando mal da vida das outras pessoas, fica fofocando, não é isso? Sim, sim. É um grupo... Quem quiser mandar nudes pode mandar, não é uma boa, mas não é impossível, né? Exatamente, isso também tá lá. Então temos aí
esse grupo para quem já contribuiu com $1. Se você passar a contribuir com $5, você faz parte do grupo que a gente chama de Nicholas Winding Refn, que é um diretor, né, que tem muito futuro, e você vai entrar dentro desse grupo e além de fazer parte do grupo secreto do Cinemação no Facebook, a gente ainda vai falar o seu nome aqui no podcast e você ainda vai ajudar a gente a escolher os temas do podcast. Então a gente vai passar uma lista no começo do ano com todos os temas e você vai poder palpitar, vai poder falar o que você acha que tem que entrar, o que tem que sair e tal, mas você vai fazer parte dessa equipe. Com $10, por exemplo, você já faz parte do grupo Walter Salles, olha só, um dos diretores mais brilhantes aí brasileiros, né? E aí você vai fazer parte, vai ganhar todas as recompensas e tal, e além disso, né, você ainda vai ganhar um presente do Cinemação de Natal. Todo final de ano a gente vai mandar um presente para você. Esse presente pode ser várias coisas dentro do mundo do cinema, né? Então, temos aí muitas coisas. A gente quer, por exemplo, se a gente conseguir $500 por mês, a gente quer investir no em equipamentos novos aqui pro podcast. A gente quer trazer matérias mais completas. A gente quer fazer cobertura de festival, quer trazer entrevistas em áudio. A gente quer fazer coisa pra cacete. Então, a gente precisa da sua ajuda. Então, na verdade, a gente não tá aqui pedindo, porra, paga meu salário. Não é isso. Não. A gente tá pedindo pra você contribuir pra ajudar o canal que você já acessa a crescer, não é? Lembre-se, uma andorinha só não faz verão. Boa essa, hein? Muito boa. Muito boa. Você tem que ajudar a gente a te ajudar, né? Isso é uma coisa importante. E assim, gente, a gente sabe que muitas vezes, talvez $10 pese no seu bolso, talvez $50 seja complicado. Mas assim, $1 por mês é pouquinho. Se você doar $1 por mês, a gente já vai ficar muito feliz. Então, a gente pede muito que você possa contribuir um pouquinho, cada um do seu jeito. Se, enfim, 50 pessoas, 100 pessoas estiverem contribuindo, a gente já vai ficar super feliz. Já vai estar ótimo, já vai ajudar muito. Mesmo que inicialmente a gente não alcance os milestones, né, que tem no Patreon, mesmo que no início a gente não alcance o valor mais alto, a gente já vai conseguir investir muito mais na nossa qualidade, vai conseguir investir muito mais, trazer podcasts muito melhores, né? Exatamente. Então, help me to help you. Isso aí. Né? Entra lá no patreon.com/cinemação e ajude a cultura brasileira. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram do armário e estão lá com as suas camisetinhas. Eu saí do armário e sou um ouvinte de podcast e mando comentários, né? Esse momento tão feliz que a gente gosta tanto de lembrar as pessoas. Temos aqui 2 comentários voltados pro podcast Cinemação 137, né? Onde a gente conversou sobre realidade virtual, o futuro. Então, quem mandou o primeiro comentário foi o Alisson Almeida, através lá do Facebook do Cinemação, e ele falou o seguinte: belo podcast, dos que eu já acompanhei de vocês, esse foi o melhor, parabéns. Aí, Dani, tá vendo? Quando você traz um convidado bom, quando você tem um tema interessante e quando os apresentadores são bons, cara, é sucesso garantido. Tem um fator importante também, que a gente não perdeu o áudio gravado. Exatamente. Você pôde escutar, né? Foi possível. Imagina se ele não tivesse escutado, ele não teria feito esse comentário. Olha que coisa maluca. Olha só que maravilha. E outra, né? O Laga, que foi quem participou, que foi o nosso convidado, ele é um cara que, tipo, ele gosta de falar sobre o assunto, ele tá pesquisando, ele tá muito por dentro, assim, do que tá rolando. Então não foi uma coisa assim da gente ficar meio que achando. Não, ele é um cara que, tipo, ele tá lá, tá no meio, tá participando de feira, tá fazendo testes, tá comprando equipamento. Ele é um cara que realmente tá engajado e que, tipo, pôde trazer a visão real do mercado hoje, assim. Sim, e o debate ampliou muita coisa, né? Desde conceito de filmagem até as questões tecnológicas, até o hábito das pessoas, né? Então isso foi bem legal. Exatamente. Eu tenho aqui o comentário do Cassiano Lima, e ele também comentou sobre o podcast Cinemação 137, sobre realidade virtual, e ele disse o seguinte: programa muito interessante, mas a minha ignorância não permite que eu me prolongue. Fiquei totalmente perdido na maioria do cast, mas isso funciona para que eu pesquise mais sobre o assunto. A evolução tecnológica, ao mesmo tempo que é fascinante, também assusta. Aqui foi falado como essa ferramenta pode
pode ser usada no cinema, games, etc. Mas fico pensando se essa tecnologia fosse aprimorada para alguma arma em combate. Acho que já deve ter alguém pensando nisso. Se não tiver, apaguem esse comentário. Não quero ser o pivô para destruição global. Agora vou ali na Recal até abraços. O que é ir ali na Recal? Num recall, né? Recall. Deve ser alguma coisa tecnológica e tal. Eu também não entendi. Ou tem algum a ver com o Total Recall, será? Do filme lá, do Vingador do Futuro? Será? Não sei, cara. Mas por quê? Eu também não entendi. Talvez, enfim, whatever. Mas o importante, assim, eu achei muito legal esse comentário do Cassiano, porque ele, apesar dele ter falado que ficou muito perdido, eu acho que, assim, dá pra entender tudo o que aconteceu. Eu sei que às vezes é difícil visualizar, né? Mas só de você ter uma imagem, mesmo que da ficção, né, da realidade virtual, de que é um óculos, que você vai ficar num ambiente totalmente imerso no ambiente, você acho que não é questão de ficar totalmente perdido. Mas enfim, eu acho que esse debate sobre a tecnologia funciona para absolutamente tudo, né? Tudo. Toda e qualquer tecnologia pode ser usada para coisas muito boas e coisas muito ruins. E nunca, se você for pensar nisso, você nunca vai desenvolver novas tecnologias, né? Então eu acho que, assim, acima de tudo, a gente vai melhorar a tecnologia para treinamento militar, independente de ser algo ruim ou não. Treinamento militar pode ser uma coisa muito boa, para questões de saúde e tudo mais, e pro entretenimento, games e cinema, né, pra arte como um todo. Como qualquer coisa, né, o homem sempre tem o poder de deturpar aquilo que é criado de repente por uma coisa boa, né, por uma coisa ruim. A gente tem um exemplo clássico do Einstein, né, com a parte da bomba nuclear, por exemplo. Exatamente. Né? Que era uma coisa que o estudo não era pra isso, não era pra tirar milhões de vidas, mas alguém foi lá e pegou a bomba e matou um monte de pessoas e tal. Sim. Então, assim, isso é realmente algo que pode acontecer. Agora, o que eu acho interessante dentro dessa tecnologia é você conseguir trazer uma realidade muito próxima da pessoa e ela ter consciência de outras coisas. Então, por exemplo, o cara que é soldado mesmo, ele pode passar por um treinamento muito real, muito verídico, se colocarem ali o capacete nele, né, da realidade virtual, e de repente o cara ser transportado, sei lá, pra uma guerra do Vietnã. E aí o cara vê que, aquilo é tão aterrorizante que ele não quer fazer aquilo, entendeu? Ou, de repente, ele ser tão bem treinado que o cara vai minimizar a, sei lá, possível causa de uma morte banal, entendeu? Então, e você tem outras coisas dentro disso, né? Médicos podem ser treinados desse jeito. Se você conseguir fazer essa interação, vamos dizer, o corpo com o que a pessoa tá vendo, cara, você transporta um estudante de médico para uma sala de cirurgia e pede para ele fazer uma cirurgia de transplante de coração, sei lá, entendeu? Então o cara, vai ter a realidade ali na cara dele e ele vai se tornar um profissional mais completo, mais preparado. Então acho que isso é o legal, né, da realidade virtual. Exatamente. E, enfim, fique tranquilo, Cassiano. Com certeza alguém já pensou em fazer coisas muito piores com tecnologias ainda mais avançadas. Então, o pivô da destruição global não será você. Com certeza vai ser alguém que tá... Porque geralmente essas tecnologias, quando chegam, né, pra gente, é porque já tem gente pensando em coisa ainda mais maluca, né? Ou será que será o Cassiano? Porque... às vezes o cara pode é um ser governador. Pode ser que o Cassiano seja um cientista que está sondando como as pessoas recebem as tecnologias que ele desenvolve. Não podemos negar, né, que há algo suspeito nesse seu recall aqui. O que isso daí quer dizer? Não, Rafa, na verdade eu acho que a gente que tá assistindo, a gente tá assistindo muito filme, né? On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. I am here to present the award for Best Makeup. The ironic thing is Avatar isn't even nominated. I should have just worn my Spock ears because Star Trek was actually nominated, and
I own 2 pairs from the original series, both signed by Leonard Nimoy. But that would have been too nerdy. This is much cooler. Martim, vamos começar então esse papo com você, né? A gente quer conhecer você, quer trazer aqui quem é você, como que você entrou nesse mundo do cinema. Bom, eu sou mexicano, e me formei na carreira de artes visuais. Legal, lá no México isso. Lá no México. E em uma época que eu estava meio que precisando trabalhar, eu sou maquiador de cinema por acaso. Eu nunca na minha vida pensei em vou ser maquiador de cinema. É mesmo? Nunca. A minha vida profissional, tudo foi por acaso. Olha, nada planejado, nada. Nada planejado. Eu estando na escola, precisando trabalhar, encontrei uns companheiros da escola entre tempos de 2 aulas, e aí eles me pararam e me perguntaram: Martim, você sabe trabalhar com látex, resinas, moldes de silicone? E eu falei: não, mas eu conheço alguém, se vocês quiserem eu posso colocar vocês em contato. Aí a menina cotovelou o cara e falou assim: falamos para o Martim? E ele falou: falamos. Eu falei: o que vão falar? E eles falaram assim: olha, a gente arrancou da parede um letreiro e me mostraram um letreiro. E o letreiro dizia: se solicita pessoal que trabalhe com artes plásticas e com escultura para fazer caracterizações para programas de televisão. Olha. Isso era em Televisa, no México. E eles me perguntaram: você quer ligar? E eu falei: eu quero. Então eu peguei o contato e imediatamente eu fui no orelhão e liguei e marquei um encontro no dia seguinte. Eles foram um pouco depois de mim, e quando eles foram, o pessoal já tinha ido almoçar, então eles não conseguiram na hora, e quando eles conseguiram um horário, foi só no dia seguinte do meu. Resumo, eu fiquei com trabalho e eles não. Ótimo. Aí, óbvio, cheguei lá e me perguntaram se eu trabalhava com isso, e eu fiz uma pequena mentira. Eu sempre fui muito curioso, então eu visitava todos os ateliês da escola, e em um deles tinha uns companheiros da escola que estavam fazendo umas máscaras de látex, e eu ficava olhando, e foram umas máscaras que eles fizeram para uma peça de teatro. Então, quando me perguntaram, quando fizeram a entrevista e me perguntaram com que eu tinha experiência, questões de máscaras ou assim, coisas, eu falei que eu tinha feito umas máscaras para uma peça de teatro. Entendi. Você pegou a verdade de outra pessoa. De outra pessoa. Mas você viu, então tá tudo bem, ué. É, exatamente. Sim, aí eles me perguntaram se eu sabia maquiar. Aí eu não pude mentir. Aí eu falei que não. Então eles ali me capacitaram. Eles ali começaram a me dar os primeiros conhecimentos de maquiagem, mas tudo foi mais dirigido para a caracterização. Para os efeitos especiais de maquiagem. Só que antes disso eu tinha que aprender a maquiar normal, para poder conhecer os materiais e começar a fazer a experimentação e tudo o que tem o aprendizado que vem depois dos efeitos especiais. E assim foi meu início. Legal. E até então, para você, na sua cabeça, existia essa profissão de maquiador no cinema, assim, ou mesmo na televisão e tal? Ou nem existia? Existia, mas assim, lá você, dentro da Televisa, você é um prestador de serviço. Okay. Então, não existe muito crédito da pessoa que faz o trabalho. É crédito para o departamento que você faz parte. Sim. Faz sentido. Então, você não tem uma carreira lá dentro, é uma carreira pessoal, porque você vai acumulando a sua experiência e vai fazendo suas coisas. É um serviço dentro da Televisa para todas as produções que são feitas lá dentro. Entendi. Como na Globo, é parecido. Entendi. E você ficou quanto tempo na Televisa com esse início? 7 anos. 7 anos, caramba. Sim. E aí, como que você veio parar aqui nas nossas terras tupiniquins aí? Outro por acaso. Eu sempre me deixei levar pelo destino, sabe? Assim, eu nunca me resisti às oportunidades que apareciam.
Sempre fui muito inseguro, medroso um pouco, mas o passo que eu dei para vir para o Brasil foi um passo que eu dei sem pensar, porque se eu pensava, eu não vinha. Eu estava no último dia de gravação de uma novela histórica que se tratava da independência do México e que lá tínhamos feito algumas coisas, alguns trabalhos de cabeça de silicone duplicado das cabeças dos atores que iam ser decapitados na história. Tá. E nessa época, o Sérgio Rezende estava à procura de maquiador de efeitos e de pessoal de efeitos de explosões, de tiros, essas coisas lá no México para Guerra de Canudos. Então eles contactaram a pessoa que estava fazendo os efeitos dessa novela que eu estava trabalhando. E éramos uma equipe de 7 caracterizadores. E todo mundo tinha, como eram muitas cabeças, cada um tinha feito várias cabeças. Aí eu fui a última opção, o último convidado da lista. Essa pessoa foi convidando os meus companheiros e de alguma maneira ou outra, ou não podiam, ou não estavam interessados, ou deram um prazo e não respondiam, até que ele ficou desesperado. Aqui o pessoal da produção estava já pedindo e fui convidado no último dia de gravação da novela. Eu falei, aceito. Aí, voltando para a emissora, eu falei que me ausentaria por 4 meses e eles não liberaram uma permissão para me ausentar. Então eu apresentei a minha renúncia, como se diz? Sim, a demissão. A demissão. Exatamente. E vim fazer Guerra de Canudos sem falar português. Caraca, que legal. Na coragem. Sim, isso é 96, né? 96. Muito 96. legal. E nesse tempo todo, você se mudou totalmente pro Brasil? Desde 96 você tá aqui no Brasil? Ou você tá entre Brasil e México, viajando e alternando trabalhos? Assim? Não, eu no início estive assim, indo e voltando. E desde o primeiro filme que eu fiz, me apaixonei por cinema. E foi a minha primeira experiência, eu só tinha trabalhado em televisão, né? E eu voltei pro México depois de Guerra de Canudos. Sérgio Rezende me trouxe de volta para trabalhar com ele em Mauá, O Imperador e o Rei. Sim. Depois desse filme começaram a aparecer convites. Então eu ia para o México, voltava, fazia um filme, engatilhava outro, voltava, assim, iam me chamando até que os convites eram mais do que eu podia ir e voltar. Então comecei a ficar e voltava, ficava e assim estive quase 7 anos. Entendi. Mas desde 2002 que eu tenho a minha residência brasileira e há quase 20 que estou trabalhando no Brasil. Entendi. Pô, legal. Muito bom, né? É interessante porque, com certeza não foi nada planejado, mas eu tava até pensando nisso. Eu falei, é legal porque, assim, no México, o México tem uma escola de cinema, né? Uma produção cinematográfica muito interessante, né? E muito grande. As oportunidades surgiram mais no Brasil, né? Sim, mas foi esse convite que por acaso me trouxe para cá. E eu mergulhei na aventura. Entendi. Tive um pouco de receio, eu nunca pensei em ir para Estados Unidos, com medo de preconceitos, essas coisas que acontecem. E quando eu vim para o Brasil, que fui acolhido como se fosse brasileiro, me senti como em casa. Então por isso que eu decidi continuar trabalhando aqui e no final ficar aqui. E nesses anos todos já se passaram mais de 60 filmes brasileiros. Que legal. Toda a sua experiência, então, cinematográfica se dá no Brasil, né? Com Guerra de Canudos, né? Guerra de Canudos. A minha carreira cinematográfica é toda no Brasil. E tem alguns filmes que tenho feito fora também, mas a minha carreira foi construída aqui. Tá. E aí me diz uma coisa, quando você começou essa parte, começou a fazer essa parte, né, de boneco, com essa coisa do silicone e tal, né, essas artes visuais mesmo, depois você começou a estudar um pouco mais essa parte de maquiagem e tal, você se encontrou ali, tipo, é uma forma de expressão e a parte do cinema, é isso que você realmente ama fazer. Sim, como quando eu cheguei aqui no Brasil, não era tão comum muita produção com efeitos especiais de maquiagem. O que eu decidi assim, eu comecei a minha carreira depois porque em Guerra de
Canudos só fiz efeitos especiais de maquiagem. Tinha outro maquiador brasileiro que fazia o elenco, os personagens em geral. Eu só fazia os efeitos especiais. Então, depois desse aí, os próximos convites, eu já comecei a procurar fazer o desenho visual em geral dos filmes, porque eu assim percebi que ia trabalhar mais. Então, hoje em dia, e só fora de Guerra de Canudos, todos os outros filmes, eu fiz efeitos, fiz o desenho dos personagens, eu maquio os personagens, faço os efeitos, se preciso perucas eu faço, se preciso bigodes eu faço, porque na época que eu cheguei no Brasil, eu não conhecia ninguém. Então, se eu precisava de alguma coisa, eu não sabia para onde ir, para quem pedir, então eu me vi obrigado a aprender a fazer tudo o que eu precisava. Então, hoje em dia, continuo fazendo o máximo que eu posso. Sim. E como que funciona o seu lado artístico, né? A criação mesmo? Assim, existe muita diferença de projeto para projeto quanto à sua liberdade de criação? E, assim, quais que são os limitadores, por exemplo? Um filme de época, você vai precisar, enfim, maquiar os atores de uma forma diferente de um filme mais recente. O que faz, qual que é a diferença, né, assim, desse processo, e que tipo de limite você tem que se preocupar, assim, do tipo, a época, só a exigência do diretor, ou, enfim, ou tem algum outro tipo de coisa que te limita, acho que assim? Até pra complementar essa pergunta do Daniel, acho que tem até uma coisa interessante que, assim, quando você faz um filme que é biográfico, por exemplo, né, como a gente teve agora recentemente o Tony Ramos vivendo o Vargas, né, o Getúlio, você tem uma questão ali que é muito mais quase que uma reprodução, né? Você pega uma pessoa real e tal e dá todas as características para aquele ator, para que ele fique aparente e tal. Agora, por exemplo, existem filmes, a maioria dos filmes inclusive, que de repente o personagem ele tem algumas características e tal, que às vezes precisa ser representada de uma forma visual, fisicamente, né? Então, como que se dá esse trabalho? Sim, realmente, dependendo do perfil do filme. O fato muito interessante da nossa profissão é a cultura que você vai adquirindo. Eu tenho enriquecido tanto a minha cultura brasileira com o meu próprio trabalho, porque tenho feito filmes históricos, filmes de época, filmes atuais, filmes de favela, filmes de sertão, e eu vou conhecendo os lugares fisicamente e a cultura do lugar. Então eu tenho enriquecido muito isso eu acho muito legal, a cultura que essa profissão nos dá. E ao mesmo tempo, assim, o processo começa com o convite do diretor, o diretor que pede, te convidem para fazer o filme, aí você recebe o roteiro. É importantíssimo você ter um entendimento da dramaturgia. Legal. Importantíssimo. E assim, pelo menos na minha cabeça, já começo a imaginar quando estou lendo. Muitas vezes o próprio roteiro te dá algumas características da pessoa. Legal. Por exemplo, eu fiz um filme com Mariana Giménez, em que já o personagem no roteiro está definido como uma ruiva sardenta. Então eu fiz uma peruca ruiva para ela usar, porque ela estava em uma novela completamente loira platinada, não podia mexer. Então eu fiz uma peruca ruiva e eu tinha que fazer as sardas do corpo inteiro. Em outros casos, o roteiro não te dá, mas você pode imaginar como seria esse personagem, que seria legal, porque eu adoro a sutileza no visual do personagem. Eu, por exemplo, faço um filme de época, eu não gosto de clichês. Legal, ótimo. Eu não gosto de clichês. Meu trabalho sempre eu dirijo, ou me foco muito mais em um visual que não chame a atenção, que a pessoa cumpra os requisitos da época, ou até às vezes um pouco atemporal, mas que não chame a atenção, porque aquilo não pode chamar a atenção. Não pode alguém assistir uma cena prestando atenção no cabelo da mulher, ou no batom que ela está usando, ou sei lá, a flor que coloquei na cabeça. Então eu sempre,
para mim é importantíssima a sutileza. Depois que você já leu o roteiro e já imaginou seus personagens, você faz uma pesquisa visual para poder fazer uma apresentação para o diretor. Somos uma equipe, né? Eu, o diretor, e eu pertenço como figurino à direção de arte. Sim. O diretor de arte é, digamos, entre aspas, o chefe do figurinista e do maquiador. Então, nós compartilhamos nossas ideias, tanto de figurino como de maquiagem, para o diretor de arte e para o diretor do filme. A comunicação entre maquiagem e figurino é importantíssima, porque temos que unir nossas ideias em uma ideia só. Perfeito. Para poder apresentar para o diretor. E o diretor ou gosta ou não gosta, ou pede alguma mudança, ou aceita nossas ideias e começamos a preparar para nossos testes de maquiagem e figurino. Entendi. Aí definimos a cara do personagem. Se decidir que é vesgo, que falta um dente, que é cabelo vermelho, aí começamos a testar tudo para ver se vai dar certo, e daí já é só esperar o início da filmagem para começar a fazer. Quando a gente pensa em maquiador, a gente está pensando desde aquela criação, daquela ruga, daquelas marcas de expressão, mesmo do porte físico, né? Quer dizer, você tentar criar mecanismos ali e tal, para a pessoa ficar mais gordinha, mais magra e tal, né? Sim. Até a parte de, vamos dizer, uma ferida, um corte, tudo isso envolve a maquiagem também, né? Sim. Já os efeitos especiais de maquiagem já vem mais para o caracterizador. Ah, legal. Então, a minha profissão, maquiador e caracterizador. Mas nem todo maquiador é um caracterizador ou tem que ser? Não, normalmente os maquiadores de cinema, quando tem muitos efeitos de maquiagem, é normal chamar alguém que faz efeitos a fazer parte da equipe. Ah, tá. Só que no meu caso eu não chamo nunca ninguém, porque eu sou meio que controlador. Eu sou tão ciumento, eu me esforço ao máximo, eu posso não dormir, as pessoas que trabalham comigo até reclamam, mas é assim, eu me esforço ao máximo para que fique assim, o melhor possível. E é mais, já aconteceu que o diretor me falou que tá bom, e se eu não fiquei feliz, eu modifiquei até ficar feliz. Ah, entendi, boa. Eu até ia te perguntar isso, Martim. Assim, eu acho que no seu caso, a gente teve outros podcasts de profissão que a gente acaba falando muito de coisas mais gerais, mas eu acho que no seu caso seria legal a gente pensar em coisas práticas, né? Até porque todo mundo vai lembrar dos filmes, talvez visualize melhor. Por exemplo, eu li que no Tropa de Elite, o seu trabalho, você fez um trabalho pra ligar também, né, o filme à época em que ele se passava, porque ele passava na década de 90, se eu não me engano, né? E como que foi isso? Por exemplo, você trabalhou tanto com a maquiagem, então, dos atores, né, quanto dos momentos que tem corpos, né, pessoas mortas, etc. Sim. O que seria, por exemplo, pegar o Wagner Moura e fazer com que ele remeta aos anos 90? Existe isso ou não? Foi uma coisa mais no plano geral da parte visual do filme? Quando você tem um filme que se passa numa época, nós temos que fazer uma pesquisa de imagens. Então, se é em 1800, por exemplo, eu fiz o filme Lope, do diretor Andrew Chavadington, que se passa no final do século XVI, se não me engano. A pesquisa é importantíssima, né? Para poder fazer as coisas com maior fidelidade da época. Sim. Então,
No caso do filme Tropa, eu fiz essa pesquisa, eu tive esse material todo, mas como eu te falei, eu escolho fazer muitas vezes o que não chama atenção, o mais simples, então ninguém talvez se prestou atenção que era uma época. Sim, claro. Exatamente. A gente vê como um filme contemporâneo, né? Não, e tem uma coisa, inclusive no Tropa, que mais do meio pro fim do filme, quando o Capitão Nascimento ele já tá completamente esgotado daquela rotina, que você percebe visualmente nele a cara de cansado, né? Como ele tá com olheiras e como ele tá esgotado ali, né? Visualmente. É isso, sim, exatamente. Sim. Isso faz parte também dessa maquiagem, não? Sim, claro. Tudo isso, a olheira, o cansaço, o rejuvenescimento, o envelhecimento, o raspão, o hematoma. Incrível, tudo. É um trabalho quase que artesanal esse, né? Sim. E muitas vezes envolve trabalho de ateliê. Sim, moldes e próteses e coisas. Eu li uma matéria sobre o Tropa, e pelo menos estava lá de que você não precisava ficar no set o tempo inteiro, né? Como que funciona? Tem filme que você precisa estar no set o tempo inteiro acompanhando? Tem filme que não? Quais as diferenças aí? É de acordo com a equipe só ou com a exigência? Não, assim, eu não sei, não entendi muito bem o que você leu, mas eu como sou muito ciumento do meu trabalho, eu muito raramente, se eu não tenho outra coisa para fazer, eu estou no set de filmagem, cuidando do meu trabalho, retocando. Muitas vezes o elenco tem diferentes horários, então muitas vezes eu tenho que deixar meu assistente no set cuidando do elenco que já está filmando para preparar o próximo. Quando o elenco é muito, eu divido com o meu personagem, com o meu assistente, com a minha equipe, a caracterização dos personagens no dia a dia para fazer factível e preparar todo mundo no tempo que a gente tem que ficar pronto. Entendi. E aí você tem a parte de pesquisa, essa pesquisa se dá naquele momento em que você lê o roteiro e aí você começa a entender um pouco mais o personagem, daí você começa a fazer uma pesquisa mesmo visual, né? De como as pessoas se vestem, até características do personagem e tal, enfim. Você vai buscar um pouco disso. Essa pesquisa, ela se dá junto com o figurinista, nesse caso, ou não? Não. Muitas vezes o figurinista, a gente conversa sobre o perfil do que a gente acha de cada personagem e fazemos as coisas por separado. O figurinista faz a pesquisa dele e eu faço a minha. Já passo pensando um pouco no que a gente conversou. Tá, legal. Ou no que o diretor nos fala, porque às vezes a gente pergunta para o diretor que como ele vê o nível socioeconômico desse personagem, se esse personagem vem de uma família pobre, se é pobre, se é rico, se é de classe média. Todas essas coisas a gente pergunta para o diretor, porque interfere muito no jeito que a pessoa se arruma ou se veste, né? Aqui, quando você chegou aqui no Brasil, você fez algum tipo de preparação diferente para fazer cinema, ou o know-how que você tinha, né, na Televisa já foi meio que suficiente para você começar, e aí com a prática você já começou a desenvolver técnicas e tal? Porque eu acredito que o ritmo de trabalho na televisão seja diferente do que no cinema, né? Sim, é muito diferente, mas na época que, depois que aprendi as coisas básicas na Televisa, eles começaram a trazer maquiadores de fora para nos capacitar. Depois eu cheguei a fazer aulas de caracterizações de efeitos em Los Angeles. Muito legal. Com um dos maquiadores daquele primeiro Planeta dos Macacos dos anos 60. Sim. Don Burman. Depois, com outros maquiadores, fiz rejuvenescimento e envelhecimento. Depois, com outro maquiador, fiz essa parte de prótese de silicone, de cabeça, de corpos de silicone e todas essas coisas. E eu já trouxe tudo aquilo para quando eu vim fazer o primeiro filme aqui. Então, foi bem como você falou. Eu vinha de uma experiência televisiva que
porque a estrutura é muito diferente. Você fica pulando de uma produção para outra, só dando o serviço que eles solicitam, um hematoma, uma cortada, um ferimento, e você continua dando continuidade. Quando esse ferimento vir gravar de novo na novela, você tem que ir e fazer a continuidade até que desapareça na novela, e você volta a fazer trabalho de ateliê no ateliê de caracterização. Entendi. Mas a minha base de conhecimentos eu já trouxe para o Brasil. E durante os trabalhos a gente sempre está fazendo alguma coisa diferente. Quando você conhece já mais ou menos, em termos gerais, o material, você mais ou menos já imagina as possibilidades que esse material te dá. Então muitas vezes pedem alguma coisa que você nunca fez e você resolve fazer com aquilo que você acha que vai dar certo. Então assim você vai experimentando, e a própria experiência você vai criando meio que um estilo de uma própria técnica. Já pensando até, a gente tenta às vezes até dar um pouco de foco aqui no podcast para quem de repente está estudando e quer seguir essa determinada carreira. Quando você falou de cursos que você fez, né, para lidar com próteses de silicone, algum aprendizado, ou até mesmo quando você desenvolve a sua própria técnica com algum material, eu queria entender como é que funciona esse aprendizado. Ele tem a ver com entender o material e saber, assim, que tipo de tintura, não sei se é a palavra certa, né, você vai usar naquele material, que tipo de tinta você vai usar aqui e ali, e, enfim, eu imagino que seja isso, assim, e também o tipo de textura, a textura que ele transmite, etc. Ou existe alguma coisa às vezes mais técnica que a gente não consegue nem imaginar e que você aprendeu no curso ou que você desenvolveu, assim? Definitivamente você tem que aprender a usar o material. Porque assim, eu sempre falo que, não só na maquiagem, eu acho que muito em geral, eu penso assim, tudo tem um processo. Primeiro vem o aprendizado da técnica. Você aprende a técnica. Quando você já aprendeu a técnica, vem a outra parte da experimentação. Mas você já tem a técnica, você já sabe usar o material. Vem uma experimentação. E com a experimentação, depois vem a proposta. A proposta é como você vai fazer esse trabalho que você nunca fez, passando por essa experimentação, entendeu? Sim. Então é técnica, experimentação e proposta. Certo. A proposta seria o teu estilo de fazer o trabalho. Sim. No caso, quem que contrata você como maquiador? É o diretor de arte ali que vai fazer essa escolha? Depende. Tá. Às vezes, quando eles se reúnem para pensar na equipe, às vezes é o diretor que conhece teu trabalho, ou às vezes o diretor não conhece teu trabalho, mas o diretor de arte te conhece e propõe teu nome, ou às vezes até a própria figurinista fala o nome do maquiador. Porque daí tá muito grudado ali também isso, né, que é justamente a sua técnica, ou até o que você vai passar através daquela arte que você vai criar ali. Então você precisa estar afinado também com essa equipe, né? Com o diretor de arte, com o diretor mesmo, né? Claro, somos uma equipe que o resultado é o trabalho de todo mundo junto. Sim, eu tô imaginando que talvez o pessoal te chame já sabendo da sua expertise em uma determinada área aqui e ali. É por aí que funciona? Vão te chamar para um projeto que vai necessitar daquilo que você é mais especialista ou desenvolveu melhor, ou não? Você já é chamado para todos os tipos de projetos e vai muito da facilidade de trabalho, da equipe, das pessoas que você conhece? Sim, um pouco com o tempo você vai criando uma fama, né? Com o tempo, seus trabalhos, no final, o que fala por você é seu trabalho. Legal. Sim. É o próprio trabalho que traz os próximos trabalhos. Porque as pessoas começam a comentar, se alguém gostou do seu trabalho em tal filme, procuram saber quem foi o maquiador daquele filme e entram em contato com você. Então isso aconteceu muito comigo. Por algum motivo a pessoa precisa de rejuvenescer e envelhecer algum personagem. Aí ele lembrou que viu o filme Casa de Areia, do Andrucha. Aí procura saber quem foi o maquiador. Aí vê meu nome, aí liga para a produção e pede meu contato. Entendi. Perfeito. Isso acontece muito. Ou nos outros casos, como eu lhes falei, o diretor te conhece já e pede você, ou o diretor de arte propõe.
Enfim, é assim. Deixa eu entender uma coisa aqui, Martinho. Nessa questão de equipe, a parte de maquiagem, ela pode ter uma equipe onde é encabeçada pelo maquiador, sei lá, sênior, entendeu? Aí vamos supor aqui que a gente tá trabalhando numa produção com dinheiro infinito. Sim. Aí a gente pode ter o que é? O ideal para uma produção dessa é você ter 5 maquiadores, com mais 5 assistentes para cada maquiador, e aí vai ter o cara especializado em ferimentos e o outro especializado em rejuvenescimento. É mais ou menos isso. Isso aí acontece em Hollywood. Do em Hollywood você tem um maquiador praticamente para cada ator, assim, do elenco principal. Sim, um maquiador com um assistente e com alguém de cabelo. Ou se o maquiador faz o cabelo também, mas assim, eles têm muito cuidado com isso, e eles têm um especialista de efeitos especiais, ele tem um especialista de rejuvenescimento e envelhecimento, ele tem um especialista de tudo. Pois eles fazem com especialistas de cada um dos elementos que precisam. No Brasil, acontece o que acontece, né? Muitas vezes tem um maquiador, um assistente e um cabeleireiro. Ah, tem um cabeleireiro também, então. Tem um cabeleireiro. Ah, legal, legal. Mas aí no caso, você falou que você é um cara que gosta de colocar ali a mão na massa, que você é um cara que, tipo, é perfeccionista ali e tal. Então, no caso, quando você tá trabalhando nas produções, você acaba tendo uma equipe abaixo de você que você acaba ali coordenando. Então, você consegue pedir pro seu assistente, vai passando aqui a base nesse daqui, que eu vou finalizar o outro ali e tal. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, sim, porque na etapa dos testes, nas provas de maquiagem, já está presente o cabeleireiro e o maquiador assistente. Tá. Aí que vamos definir mais ou menos como é que vamos dividir o elenco. Entendi. Para poder ser possível a produção, né? É impossível eu pretender fazer todo mundo quando a produção é muito grande. Lógico. Entendi. A questão também do tempo, né? Tem alguns personagens que devem demorar mais tempo, outros menos. Isso tudo isso daí é passado também ainda antes da gravação, né? Pra equipe pro diretor e tudo mais, né? Sim, normalmente num filme mais simples, eu faço os personagens principais. E em outros casos, eu escolho os personagens com maior caracterização complicada. Certo. E é assim, eu divido com o meu assistente, e a pessoa de cabelo vai fazendo cabelos e mantendo o corte em continuidade. De 10 em 10 dias a gente corta o cabelo do ator para não sair da conta. Ah, legal. Hoje em dia, inclusive, a gente tem, né, o Oscar de melhor maquiagem e penteados, né? Tipo, ficou esse nome, né? Eles ganharam essa divisão, apesar de ser um Oscar para as duas coisas. Na verdade, acho que é a questão dos sindicatos, né? Que tem lá em Hollywood, que você tem a... Na Espanha também. Na Espanha também, né? Sim, na Espanha também dividem. Aqui no Brasil, não. Aqui é maquiagem em geral. A outra pergunta que eu ia te fazer em relação a essa parte de equipe mesmo é justamente na parte de contratação, né? Então, quer dizer, você tem o quê? Você precisa ter uma empresa aberta que presta serviços de maquiador e tal? Ou você trabalha como um freelancer, você é contratado da produtora? Como é que funciona essa relação empregatícia? Você tem uma equipe já, sei lá? Né? Sim, normalmente eu gosto de trabalhar com a mesma equipe, mas nós somos todos contratados pela produção. Ah, legal. E funciono como freelance. Ah, tá. Só que eu escolho eu peço que liguem para tal pessoa, entendeu? Eu escolho a minha equipe. E dependendo da equipe base que você tem, às vezes nas produções muito grandes, principalmente de época, temos aquelas cenas onde tem multidão de época, multidão de festas. Aí vem uma equipe extra para dar apoio só nos dias dessas multidões. Desde a época que eu sou convidado, eu já penso, dependendo do perfil do filme, em quem vai me ajudar melhor. Mas eu normalmente gosto muito de ter uma equipe base. Trabalhar sempre com as mesmas pessoas. E eu adoro trabalhar com tranquilidade. Então, ótimo,
Sim, com calma. Até porque é um trabalho muito minucioso, né, Martinho? Sim, a concentração é muito importante. Eu, às vezes o camarim de maquiagem vira um mercado. Os atores cantando, conversando alto, não sei o quê. Quando isso acontece, eu não consigo trabalhar. Então eu tenho que pedir com toda a elegância e com toda a educação que cale na boca. E essa é uma questão interessante também, né? Porque você falou da relação do maquiador com o figurinista, que os dois precisam estar trabalhando de forma muito próxima ali, para que a linguagem seja passada de uma forma única, né? E aí a outra questão, o outro polo é justamente o ator, né? Como que é essa relação maquiador-ator? Porque às vezes você passa horas trabalhando em cima de um ator só, né? É uma relação muito especial, porque somos muito próximos. Nós iniciamos o dia, às vezes de madrugada, cara a cara. Então, muitas vezes a pessoa vem triste, vem com problemas em casa, puto, ou muito alegre. Então, essa relação é muito delicada, porque muitas vezes, enquanto se maquia, é o momento em que o ator se concentra para preparar as cenas do dia. Então, também por isso eu gosto de ter silêncio no camarim, porque o ator também precisa disso. Muitas vezes está passando o diálogo, estudando o diálogo, ou vem outro ator que vai fazer a mesma cena e começam a passar o diálogo enquanto se preparam. Então, o camarim é o início do dia e é um momento muito especial, tanto para mim como para os atores. Entendi. E a relação tem que ser muito, como pode-se falar, sadia, sabe? É horrível quando você trabalha com um maquiador que você não gosta da energia, não gosta da personalidade, não gosta do caráter. Como ator, isso deve de ser muito difícil, porque o ator é uma pessoa muito sensível. Então, muitas vezes, imagina você ser obrigado a trabalhar com um maquiador chato, que você não gosta, que é grosso, que tem uma energia pesada, que te incomoda alguma coisa da pessoa, da personalidade, do caráter. Então, a relação é primordial. Não adianta você ser o melhor maquiador do mundo se você não tem uma atitude profissional ou se você não tem uma educação, um respeito pelos outros. Sim, claro. Exatamente. Essa questão de ator, eu acho ela é muito delicada mesmo, porque vamos pegar um filme aqui que é meio que mostra um pouco desse trabalho de maquiador, que é Uma Babá Quase Perfeita, né? Você tem ali, tipo, uma relação que o cara, por exemplo, se o cara vai fazer aquela máscara de silicone e aí ele precisa de toda uma preparação e tal, mesmo que o cara esteja escalado para começar a filmagem dele à noite, às vezes o cara precisa chegar de manhã na parte da maquiagem para começar a fazer a maquiagem para que às 9 horas da noite ele esteja pronto para gravar, né? Então tem toda essa questão, é cansativo e tal, então a relação precisa ser muito bem nutrida, né? Exatamente. E os americanos, eles têm muito respeito por esse tempo. As produções em Hollywood, elas têm muito respeito pelo trabalho do maquiador. Então, se o maquiador precisa de 6 horas, eles dão 6 horas. Legal. E o ator também respeita. Você já teve que correr com alguma coisa ou atrasar algum tipo de cronograma por questão do tempo de preparação da maquiagem, de uma prótese, etc.? Já aconteceu, não muito, mas já aconteceu. Chegou a acontecer por falta de comunicação. Sim, imagino. Porque no dia a dia, ou quando o assistente de direção está preparando a ordem do dia seguinte, ele tem que se comunicar com o maquiador antes de programar as coisas, para saber quanto tempo de preparação precisa. E muitas vezes aconteceu que eu tinha uma preparação complicada, não me perguntaram,
eles acharam que eu ia demorar 1 hora e no dia seguinte eu precisava de 2 horas. Então, esse tipo de erros se dá e é importantíssima a comunicação. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Martim. Eu tava pensando aqui, assim, imagino que você já tenha chegado num ponto da sua carreira que você já consegue até, de repente, escolher projetos que te atraem mais, ou que sejam mais desafiadores, ou que te tragam algo novo. E daí eu fiquei... Aí, como você gosta da sutileza, eu imaginei que um projeto desafiador não necessariamente seja algo que tenha... Você tem que montar um ET, né? Que você tem que montar coisas mirabolantes. O que seria hoje pra você um desafio de trabalho? Um trabalho recente que tenha sido um grande desafio e que não necessariamente seja algo mirabolante, assim? Eu fiz um filme há pouco tempo com um diretor que eu admiro e já admirava muito, que é o Stephen Daldry. O diretor do filme As Horas e do Billy Elliot. Ele fez um filme aqui no Brasil e o meu desafio era conseguir ter a qualidade a que eles estão acostumados a trabalhar, né? Entendi. E realmente eu senti que ele gostou muito do meu trabalho, sempre falou muito bem, me tratou muito bem, então para mim isso foi um desafio e foi uma coisa, um ganho, sabe? Sim, entendi. Que essa pessoa considere a qualidade do meu trabalho boa como considerou a que alguém fez para ele nas horas, entendeu? Entendi. O As Horas é bem... É bem complicado. É bem icônico, né? Por conta lá e bem complicado. Mas e é interessante que o que você fez, que é o Trash, né? É o Trash. Trash, a esperança vem do lixo, né? O título no Brasil. Ele é bem sutil mesmo, né? Tem os meninos, né? Que você tem que transmitir a sensação de que eles vivem, né? Num ambiente muito pobre, no lixão. Né? Você não tem... Imagino, realmente, eu pensando aqui nele, não tem nada de mirabolante, né? Assim, é mais a sutileza, né? A sutileza. E tem a parte dos efeitos quando torturam o menino e essas coisas, né? A polícia tortura o menino, vem próteses de olho inchado e coisas assim, que também as pessoas, como não são exagerados, às vezes as pessoas nem percebem que tem lá uma prótese de um olho inchado. É verdade. Eu tava até pensando aqui, né, que a profissão de maquiador, ela junto ali com o cara que faz a iluminação, o outro que faz o som, o outro que faz essas questões assim, diretor de fotografias, essas questões mais técnicas. Você percebe quando o cara é bom, quando o trabalho dele é imperceptível. Exatamente. Isso é muito louco, né? Porque é um trabalho tão minucioso, é um trabalho que leva tantas horas, sabe? É uma coisa tão artística, ela é tão artesanal, ela só fica perfeita a hora que ninguém repara. Porque você olha o ator e fala, nossa, ele parece que está cansado. Às vezes ele não está cansado, mas é que a maquiagem foi tão brilhante que, tipo... Você não percebe. Exatamente. Principalmente. E, aliás, só pra gente ter um exemplo prático, por exemplo, no caso do Trash, só pra gente conseguir visualizar, a gente que é leigo no assunto, né? Essa prótese do olho inchado, como que ela é feita? Você faz alguma coisa separada e aplica ou faz na hora? Eu queria saber como é que funciona. Você pode até usar termos ou mais técnicos ou até de material que às vezes a gente não conhece, mas acho que é interessante pra gente conseguir visualizar um pouco mais. Sim, o que acontece? Como você tem uma continuidade e nós às vezes no cinema, quase sempre fazemos no primeiro dia de filmagem algo que vai passar no final do filme e 3 ou 4 semanas depois você faz o dia seguinte daquilo. Então, você precisa dar uma continuidade. Por isso que eu falei no início do programa, educação visual. Você tem que ter esse refinamento visual, essa memória visual, para poder fazer... Óbvio que você tem um registro de fotos, né? Que você vai arquivando suas fotos e vai montando uma própria pasta de continuidade junto com a continuista do filme. Porque é importantíssimo você poder repetir tudo o que você fez e faz no filme, porque você nunca vai
filmar cronologicamente a história. Isso é uma coisa importantíssima. No cinema, as pessoas acham que aquilo todo foi feito cronologicamente, mas é uma loucura, porque tudo é lá e cá, e quando monta, parece que foi feito cronologicamente. Exato. Voltando um pouco ao que você me perguntou da prótese, então, como eu sou obrigado a multifazer essa prótese, eu preciso de um molde. Então, qual é o processo? Eu faço o molde da parte do rosto da pessoa onde eu vou colocar a prótese, porque essa prótese tem que ser encaixada perfeitamente na anatomia da pessoa, desse lugar onde você vai colocar. Entendi. Então, eu reproduzo essa parte do corpo da pessoa em gesso, e em cima disso, eu modelo a prótese que eu vou fazer. Normalmente, modelo com massa de modelar. Faço uma pequena escultura daquilo que eu vou fazer. Quando isso está terminado, eu faço molde de aquilo em cima para poder ter o molde dessa prótese e poder fazer as próteses no material que eu preciso, em quantidades que eu preciso, a mesma prótese. Entendi. Depois que você tem já a prótese de silicone ou de foam latex, que é uma espuma de látex, você vem a parte de colagem e de maquiar no rosto do ator. Entendi. Só pra, enfim, entrar nessa questão mais técnica, a escolha do material, por exemplo, você falou silicone e o foam látex, por exemplo, né? A escolha do material, ela é de acordo só com a textura, com o tipo de sensação que tem que passar? Ela entra também na questão de repente, financeira, até do orçamento do filme? Como que é feita essa escolha? No Brasil, muitas vezes, de acordo com o orçamento que você tem. Porque muitas vezes eu faço filmes que eu quero fazer umas coisas complicadas e que o orçamento não me permite. Então, eu tenho também muitas vezes que desenhar de acordo com o que eu tenho ou resolver com o material mais barato. Mas eu sempre importantíssimo sim sacrificar a qualidade do resultado. Porque se eu percebo que o que eu consigo comprar vai sacrificar a qualidade ou o resultado, eu prefiro não fazer. Entendi. É porque muitas vezes, se você faz uma coisa e por algum motivo a qualidade do trabalho não é boa, ninguém vai ficar sabendo o que foi porque não teve. É verdade. Vão achar que é o seu trabalho. Vão achar que meu trabalho não é bom. Sim. Então, por isso que eu te falo, eu prefiro não fazer. Deixar para outro maquiador fazer esse filme ou ver as possibilidades de simplificar a caracterização. Sim, lógico, legal. Ou muitas vezes o diretor pede para o roteirista ou o próprio diretor propõe simplificar a situação da cena para não precisar abrir a cabeça do ator no meio. Já houve alguma situação em que o seu trabalho influenciou numa mudança no roteiro, por exemplo? Já aconteceu muitas vezes, sim. Por causa também das possibilidades do filme, econômicas. Isso acontece na sua conversa com o diretor? Ou não? Você tem algum tipo de meandro, assim, pra caminhar até? Não, é porque nós temos uma reunião que se chama reunião de análise técnica, que é onde o representante de cada setor, com o diretor e a produção, vamos expondo cena por cena o que vai ser feito, como vai ser feito, o que precisa, o tempo que precisa, quanto custaria aquilo, e todas essas coisas se vêem nessa reunião. Muitas vezes nessa reunião a produção não está de acordo em que a cena esteja. Vou colocar um exemplo: o diretor quer que fique chovendo artificialmente nessa cena o tempo todo, mas se não faz parte da história importante, o produtor pode propor não estar chovendo para evitar gastar dinheiro numa coisa que não é importante. Muitas vezes, quando a caracterização é complicada e vai precisar de materiais vir dos Estados Unidos e coisas assim complicadíssimas, muitas vezes porque nós temos muito problema para o material importado. Ou alguém viaja e compra. Normalmente eu, quando viajo, já compro estoque das coisas que eu quase sempre uso. Legal. Até por isso, para eu ter e não sacrificar meu trabalho por causa disso. E muitas vezes eu proponho um
um jogo de cintura aí para que me permitam fazer o que eu quero. Então eu falo assim, você me paga só uma parte do material, não precisa pagar o material todo, coisas assim. Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa também, Martim, agora. A parte visual do ator, ela é colocada em contrato? Por exemplo, durante o período de filmagem você não pode cortar o cabelo, você não pode ter que fazer a barba, ou tem que deixar o desenho dessa barba e tal. Tem essa conversa com o ator durante as filmagens? Tem essa conversa, mas todo ator de cinema sabe que não pode mexer enquanto está em alguma produção, em alguma novela, ou em um filme, ou até no teatro. Eles são obrigados a manter o visual de acordo com as exigências do personagem. Entendi. E também isso vem incluído no contrato que eles assinam. Tá, então ele fica amarrado ali naquele personagem até concluir o trabalho. Concluiu, o cara pode fazer o que quiser, né? Exatamente. Em termos de tempo de maquiagem, quando a gente pensa vamos pensar aqui em alguns exemplos. Por exemplo, quando você precisa fazer uma maquiagem simples, apenas simples entre aspas, tá? Só pra não ficar parecendo que é uma coisa fácil, né? Mas quando você tem uma coisa assim, um pouco mais de caracterização mesmo, agora eu preciso colocar, fazer uma maquiagem um pouco mais forte para que ele pareça cansado e tal, essas coisas. Quanto tempo, em média, demora uma maquiagem desse tipo? Depende muito dos elementos dessa maquiagem, né? Porque às vezes uma olheira não é tanto tempo, né? Às vezes colocar uma olheira que ele precisa estar pálido ou alguma coisa, tipo uns 20 minutos você faz, ou 15, 20 minutos. Legal. Mas se é uma coisa assim mais complicada, com ferimento, com suor, com sangue seco, eu normalmente trabalho com vários tipos de cores de sangue e todas essas coisas vão aumentando os tempos de cada caracterização, né? Então, e aí você tem uma ideia de um tempo médio aí, de maquiagem? É 1 hora, 2 horas? Normalmente 1 hora, assim, uma hora para uma maquiagem do dia a dia, uma pessoa normal, sendo mulher, cabelo e maquiagem. Legal. É interessante mesmo saber isso, porque tinha me perguntado se tem alguma coisa que seja 5 minutos, e não deve ter, né? Nada que seja muito rápida. Até mesmo retoque, né, Martim? Deve ser uma coisa até um pouco mais difícil, até porque você tem que manter um padrão ali, né? Sim. Começou a filmar, tem que ficar igual o dia inteiro. Exatamente. Então toda hora senta, renova, refaz e tal, né? É uma coisa contínua. Tem momentos em que o continuista avisa o maquiador, assim, aqui agora vai precisar, por exemplo, sei lá, aconteceu alguma coisa que atrapalhou, ou a chuva, né, artificial borrou alguma coisa. Existe algum tipo de nessa relação dos profissionais na filmagem? Sim, claro, o continuista é o pobre coitado da filmagem, porque eu posso ser tudo o que você quiser na vida, menos continuista, porque o continuista tem que estar esperto em tudo. O continuista é obrigado a conhecer o projeto, o filme, a história, os personagens, os cenários, tudo, melhor até que o diretor. Aliás, eu vejo em muitos casos o diretor perguntar para o continuista. Nossa, que interessante. Porque ele tem uma visão mais ampla, né, do que está acontecendo. Que olhar para cada situação. E analítica, né? Não, porque assim, o continuista no monitor, ele tem que ver em que lugar está o copo da mesa, em que lugar está a flor que está em cima da mesa, de que tamanho está nesse momento o cigarro que a atriz está fumando, quanto líquido tinha nesse copo, que cor que era essa unha, como era o penteado, estava suando, não estava suando, tinha sombra roxa, o figurino estava molhado, era uma blusa azul com um casaco preto, com não sei o que. Tudo isso, às vezes, tem que reproduzir tudo com configuração, com outro dia exatamente a continuidade dessa cena, outro dia, porque não deu tempo para fazer, de todos os atores, de todos os cenários, de
todo. Então é um compromisso apavorante. É verdade. É um grande desafio mesmo. Aliás, aproveitando essa questão que você está falando do continuista, como você comentou da relação, né, do trabalho de maquiagem com o de figurino do filme, existe algum tipo de estudo que você precisou fazer a respeito de figurino? Ou algum tipo de, enfim, de experiência que você adquiriu? Porque eu imagino que chega um momento em que você talvez já até entenda, né? Não sei se você pode... Não que você vá ser figurinista em algum momento, mas que você entenda do assunto por serem áreas bastante ligadas, né? Você chegou a estudar, por exemplo, porque a maquiagem passa muito a ver com moda e acaba vinculando, né, ao figurino. Como que funciona essa relação? Assim? Faz parte da nossa pesquisa visual e da nossa educação visual. Assim como eu tenho que prestar atenção no figurino, muitas vezes quando o personagem ele é um personagem que vai fazer só uma cena, muitas vezes eu peço para figurinista vestir, porque aí mais ou menos sinto o clima do personagem, por simples que seja, com a roupa. Então muitas vezes o maquiador tem que educar visualmente tudo isso, a roupa que se usa nessa época também, assim como ele tem que observar a luz que o fotógrafo usa, conhecer cada tipo de luz, saber qual é o efeito de cada tipo de luz em cima do trabalho que você fez, qual que afeta, qual que ajuda, e muitas vezes você tem que estar em contato e em comunicação constante com o fotógrafo na hora de iluminar o ator. Ah, legal. Perfeito, E nesse trabalho assim do efeito da luz, não tem a ver só com o tom, né, da pele, tem a ver também com o material mesmo, por exemplo, o tipo, eu não vou saber os nomes, mas o tipo de material que você vai passar na pele ou não, é só a cor, a marca, por exemplo, do material não faz muita diferença. Não, é que muitas vezes você perde seu efeito com um tipo de luz errada errada para você, não para o fotógrafo. O fotógrafo muitas vezes quer o efeito dessa luz, só que muitas vezes acontece que essa luz está fazendo um efeito, como posso falar, neutralizador na maquiagem, que borra o efeito que você borra, simplesmente você não vê nada do que você fez. Entendi. Muitas vezes acontece isso. Então, com muita delicadeza, sempre a educação e tudo, porque muitas vezes no cinema, dependendo da pessoa e do tamanho do ego de cada um, não podemos chegar, menos o maquiador, né? Chegar e falar para o fotógrafo, olha, sua luz está aqui, não está legal, porque dependendo da pessoa e do ego, é ofensivo para ele. Então tem que ser com muita sutileza, conversar com ele e falar que você fez isso, fez aquilo para ter esse efeito, mas que você está achando que se ele tivesse a gentileza sem sacrificar o efeito que ele quer, se ele tem como propor alguma coisa que ajude a aparecer um pouco mais. Todo esse jogo de cintura aí de educação e de conversação. Sim, imagino que muitas vezes você tem até que mostrar, né, assim, o resultado, assim, de um primeiro teste, né? Na tela. Sim, mesmo. Ou muitas vezes eu tiro o ator da luz. O ator da luz e a maquiagem aparece. Coloco o ator na luz e desaparece. Então ele percebe. Perfeito. É interessante isso, né? E é impressionante, né? Como, assim, numa coisa tão técnica, o envolvimento do sentimento do ser humano, assim, consegue atrapalhar também, assim, consegue... Muitas vezes assim, a técnica já é um obstáculo complicado muitas vezes, aí tem aí o ego, o sentimento lá que... É por isso que muita gente diz que o grande desafio de você produzir cinema é justamente você saber gerenciar as pessoas, né? Porque você está trabalhando com artistas, está trabalhando com artistas plásticos, com atores, pessoas sensíveis, o outro que está cansado e tal. Cara, você administrar tudo aquilo ali e sair um filme é um troço muito caótico. E você falou uma palavra interessante, né? A artista, de uma forma geral, é claro que a gente sabe que ser educado para qualquer ser humano, mas assim, a artista, de uma forma geral, é um pouco mais sensível, no sentido de ter uma sensibilidade, de uma forma geral. Mas, e aí a gente fez o podcast de produção, e o produtor geralmente tem aquela imagem da figura
mais racional. E tem que ser, né? Tem que ser. No meio de tanta figura mais emocional, tanta gente que tá lidando com emoção, com criatividade, com uma coisa, né? Assim, precisa ter um racional pra tentar botar uma ordem, né? Interessante mesmo. Exatamente. Muitas vezes você acha que o produtor não tem sentimentos. Não, mas eu acho que ele não... Assim, às vezes ele deve sentir que ele não precisa. Ele precisa ser assim. Então, exatamente. Ele precisa não ter sentimento. Não é que não tenha, mas ele tem que ser duro com os sentimentos, né? Para que não afete o problema sentimental da equipe. Então, é ele que tem que administrar tudo aquilo e resolver. Né? Exatamente. Tem que ser o lado racional mesmo, né? Ele é o lado racional. Vamos falar um pouquinho, Martim, do mercado, né? Como que você enxerga o mercado brasileiro na parte de maquiagem, assim? Você vê uma crescente? Você acha que é um mercado que está em desenvolvimento? Ou você ainda percebe uma certa resistência, um certo preconceito? Como que você vê a imagem do maquiador e o mercado aqui no Brasil? Não, eu consigo perceber desde os meus inícios aqui no Brasil até hoje, em um constante crescimento. Hoje em dia, os maquiadores brasileiros estão preocupados por sair fora para se capacitar, então já tem umas técnicas um pouco mais apuradas e no dia a dia vem tendo um crescimento técnico nos maquiadores no Brasil. Legal. E temos um mercado muito amplo, né? O Brasil produz muito cinema, tem trabalho para muitas pessoas. Sim. E a própria competência, se você pode chamar assim, obriga o outro a se capacitar mais porque o outro já sabe mais, então eu vou, e isso mesmo vai te obrigando a você. É um eterno aprendizado. Ninguém acaba de aprender nada. O tempo todo surgem técnicas novas, materiais novos, surgem coisas importantes. Aí tem que correr atrás para aprender. Não podemos, porque a pessoa que acha que já estudou muito, que já aprendeu muito e que já sabe tudo, é a pessoa que fica estancada lá no final e chega uma hora que não trabalha mais. Interessante. E você saberia comparar o Brasil com outros países próximos, né? Você já teve algumas experiências internacionais, de repente você conhece, sabe como que tá sendo no México no momento, assim? Você tem saberia fazer uma comparação? Em que aspecto a comparação? Do mercado, da produção, do avanço de técnicas, assim? Sim, eu acho que isso aí tem sido um fenômeno mundial. Os maquiadores têm sido obrigados a aprender mais, sempre com as novidades que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? É lógico que América Latina, outros países, ainda estamos muito em questões de novidades ou de avanços tecnológicos ou técnicos de Hollywood, sempre demora a vir para cá, então sempre estamos um pouquinho abaixo das novidades. O fenômeno que tem se dado assim é importantíssimo porque os maquiadores estão cada dia mais querendo saber, uma sede de capacitação, e isso é o segredo do sucesso. Sempre aprender. Em termos de aprendizado mesmo, né? De profissionalização. Aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira é a pessoa que tá escutando a gente e que falou, pô, eu quero trabalhar com maquiagem, eu quero estudar um pouco isso e tal. É fundamental que essa pessoa ela vá atrás de artes plásticas, que ela encontre que tipo de orientação profissional se ela quiser entrar nisso, assim. Qual que seria o seu conselho para essa pessoa que quer entrar nesse mercado? Eu vou te falar um pouco de acordo com a minha experiência. Legal. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu tinha na cabeça que eu queria ser ator. Então eu fiz aulas de teatro. Legal. Aquilo não deu em nada, mas eu fui tipo um ano e meio, nem me lembro mais quanto tempo, mas eu estava lá nas minhas aulas de teatro. Passou o tempo, aquilo ficou no passado. Fui estudar artes visuais e se apresentou a possibilidade de entrar a fazer caracterizações. Sem querer, tudo que eu estudei se unificou, porque as aulas de teatro me deram a compreensão que eu precisava para
pensar em um personagem, o entendimento da dramaturgia. As artes visuais me ajudaram em o conhecimento da cor, da mistura da cor, o efeito da cor, sombra, luz, todos os efeitos que você usa quando você pinta um quadro, você usa quando você maquia um rosto. Se você quer que o rosto seja mais fino, aí você coloca mais sombra em determinados lugares para que eu dê a sensação mais... por exemplo, no filme Boa Sorte, que a Débora Seco emagreceu muito porque ela fazia um personagem com AIDS. Em cima do que ela emagreceu, eu ainda vinha com efeito de sombra, olheira, para parecer que ela estava mais magra ainda e mais doente, trazer a doença. Então, o efeito de luz, sombra, volume, todas de cor, misturas de cor, como eu adquiro um roxo, eu sei que tenho que misturar azul com vermelho, como que eu não sei o que, toda essa compreensão da cor, da psicologia da cor, o efeito da cor, da sombra, da luz, tudo isso veio das artes plásticas. Se alguém quisesse ser maquiador de cinema, principalmente se quiser fazer efeitos especiais, eu considero que essa pessoa tem que procurar fazer aulas de algum tipo de arte, de pintura, sem pretender ser pintor, sem pretender ser artista, mas que aquilo vai dar uma compreensão para você poder trabalhar com a cor e com os efeitos visuais. Legal, legal. Tem que ser um conjunto, né? Inclusive também essa parte de cinema, né? A pessoa entender como se lê um roteiro, interpretar um roteiro, né? A questão de estrutura, de história também, personagem, construção de personagem, tudo isso é muito importante, né? É importantíssimo. E isso aqui vem na observação e na memória visual, muitas vezes, porque muitas vezes você está um momento no filme que você tem que fazer um ferimento de uma faca no rosto de alguém, só que esse ferimento já tem 3 dias, você tem que ter essa memória visual de como estaria esse ferimento para você solucionar na hora. É verdade, é verdade. A observação e a memória visual são outros elementos importantíssimos, porque você às vezes está na rua e passa um mendigo. Normalmente as pessoas evitam olhar para essas pessoas. Eu às vezes fico 20 minutos observando aquela pessoa. Muito bom. Então tudo isso, e às vezes pesquisas muito fortes como são cadáveres de verdade e essas coisas, muitas vezes nós somos obrigados a ver aquilo. Sim, eu, por exemplo, no Tropa de Elite 2, eu fiz 2 corpos inteiros carbonizados e fiz uma cabeça com dentes que na cena estão arrancando, carbonizada também. Fiz cabeças decepadas para uma cena de um porta-mala que abrem e que tem lá restos de cabeças. Fiz muita coisa. Então, eu tive que ver fotos de pessoas carbonizadas. Eu tive que ver como que uma cabeça decepada depois de 3 dias está. Nossa senhora, né? Tem que ter muito amor à arte, viu? Pois é, mas chega uma hora que você se acostuma, viu? Né? No início vem aquela agonia quando você vê, mas depois você só olha com olhos de maquiador de efeitos. Exatamente. Você começa a olhar e falar, olha só o ossinho ali, ó, tá começando a ficar podre. Você começa olha a olhar... aí o roxo. Olha aí o sangue seco. Deve ser interessante pensar que aquilo não é uma foto verdadeira, é algum outro maquiador que fez aquele trabalho, né? Você tá, de repente, às vezes é uma forma de você se afastar, né, da situação, né? Que às vezes é desagradável. Às vezes é horrorizante, né? E a agonia que dá ver uma coisa como o ser humano é capaz de ser tão agressivo com si mesmo, né? E tão violento e tão destrutor. O ser humano não está preparado para visualizar esse tipo de situações. Então, quando vemos essas barbáries, a sensação é sofrimento, né? Sim, é. Não, quantas pessoas às vezes não estão assistindo
a televisão e vê uma cena e vira a cara, né? É uma coisa tão automática, né? De você, tipo, ter aquele impacto visual mesmo, né? Sim, exatamente. E é justamente o papel da arte, né? Expor pra gente coisas que são muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins do mundo. E que a gente precisa ser exposto justamente pra, quem sabe, um dia melhorar ou compreender pelo menos esse mundo que a gente vive, né? Esse é o grande papel da arte. Exato, exatamente. Exatamente, a comunicação visual. Eu acho que é aquilo que a gente tava falando antes, né? Que é uma arte, a arte de um maquiador é a arte de ser invisível mesmo, é a arte de você fazer um trabalho tão bem feito que ele chega a ser real, ele chega a ser palpável ali, né? De você olhar e falar, meu, aquilo é aquilo. A partir do momento que você tá vendo um filme que você olha e fala, puta, olha que cabelo esquisito, aquilo ali é uma peruca, olha só as rugas como estão mal feitas, não sei o que, pronto, o cara já errou na mão na maquiagem, entendeu? Então é realmente uma arte muito delicada, é uma coisa muito sutil e de uma precisão e felicidade incrível, né? Sim, eu naturalmente sou uma pessoa muito insegura, então isso me provoca uma paranoia que me faz me esforçar 3 vezes o normal. É verdade, é verdade. Você busca um perfeccionismo, né? Uma qualidade, por medo de fracassar, de repente. Sim. E é interessante, depois, até ia te perguntar, mas só pra confirmar, né? Depois que você veio pro Brasil, você nunca mais fez televisão, né? Não. Não. Só cinema. É legal que esse perfeccionismo, ele combina muito com o cinema, que é mais lento, né? A televisão tem um processo mais rápido que provavelmente não dá conta do perfeccionismo, né? É, porque é tipo não sei se é ofensivo falar, mas é uma máquina de produção, né? É uma fábrica de pizzas, que tem outro, e novelas às vezes tem muitos personagens, aí tem uma equipe enorme de maquiadores, cabeleireiros e efeitistas, e também o trato muda. Infelizmente, o maquiador é mais respeitado no cinema. E falo infelizmente porque para mim teria que ser respeitado em qualquer âmbito. Lógico, exato. Então eu estou no cinema porque eu me sinto que sou mais respeitado profissionalmente falando. E muitas vezes o maquiador de televisão é maltratado, é mal compreendido, não sei. As poucas vezes, e eu visitei as emissoras aqui no Brasil, porque em algum momento me pediram uma cabeça de silicone para uma cena que naquela minissérie Mad Maria decapitavam um personagem, cortavam a cabeça dele. Esse foi um dos meus únicos trabalhos para televisão, mas também foi um trabalho que eu fiz por fora e mandei. Entendi. Então eu não considero que trabalhei em televisão porque isso foi só um trabalho que eu mandei. Entendi. Mas eu considero que o maquiador é mais respeitado no cinema como profissional. E você já chegou a trabalhar com algum assistente ou outros profissionais de maquiagem que vieram da TV? Sim. E você sente alguma diferença ou não? No final das contas é a mesma coisa? Assim, hoje em dia o cinema em quase toda a sua totalidade está sendo feito digital, né? Não é mais com negativo. Então, muito poucas, por exemplo, o último filme que eu fiz com negativo foi o Getúlio, por escolha do diretor e da produtora e o fotógrafo que queriam resgatar aquilo do negativo. Mas hoje em dia a tecnologia é tão avançada e as câmeras são cada vez mais sensíveis, você vê mais o detalhe. Cada vez o maquiador tem que ser obrigado a fazer as coisas mais sutis ainda, em questões de delicadeza em quanto a colocar cor, quanto a colocar quantidade de base, dessa necessidade de cobrir os defeitos da pele sem que tenha ou sem que perca a textura da pele. Tudo isso é um dia a dia e isso aí tem se suscitado muito em televisão como no cinema, né? Porque as câmeras como a Alexa, todas essas câmeras muito sensíveis porque são digitais e a leitura visual delas é super refinada e vem em um poro da pele, tem aproximado muito o trabalho de televisão e de cinema. Agora,
a iluminação de televisão, falando principalmente das novelas, é uma iluminação completamente estourada. Exatamente. Então, para onde ele vira, ele está iluminado. No cinema, não. No cinema, o ator tem que aprender a marca onde ele está iluminado. Se ele tem um movimento, ele sabe onde tem que parar, que a luz dele está ali. E tudo é uma dança, é uma balsa que ele às vezes tem que repetir 20 vezes porque a cena não é a mesma, mas ele tem que fazer o mesmo movimento, levantar a mesma mão, com a mesma emoção, com o mesmo diálogo e chegar até a luz dele onde ele tem que parar. Existem muitas diferenças de cinema para televisão. Então, esse fato da luz ser diferente também nos obriga a trabalhar um pouco diferente. Muito bom. Eu acho que é isso. Nossa, legal. Não, é impressionante como a gente abre a mente, né, assim, para conseguir visualizar mesmo o trabalho, porque às vezes a gente fica, por mais que a gente estude e assista muitos filmes, não tem nada melhor do que conversar com alguém que trabalha com isso no dia a dia para conseguir entender mesmo, né? Abrir a mente e entender todo o processo que é da gravação e de tudo, né? E até da sensibilidade mesmo que é preciso ter, né? Bem legal mesmo. Sim. E por exemplo, desculpa que eu aumente uma coisa de uma pergunta que você já me fez há um tempo, mas me veio na cabeça aquilo que você me perguntou, se eu sacrifiquei em algum momento o que eu pensei em fazer por causa de falta de dinheiro. Eu poderia te dar o exemplo também disso nos corpos carbonizados que eu fiz para a Tropa de Elite, porque eu não tinha dinheiro para fazer esses 2 corpos, então eu tive que dar uma solução barata para aqueles corpos. Então eu pensei assim, fiz molde de um manequim de loja, fiz aquele corpo em espuma poliuretano e eu, raspando a espuma poliuretano rígida, fui modelando os ossos, fui modelando os buracos, as partes que tem carne carbonizada, fui modelando tudo aquilo, depois vim com revestimentos de resina, coisas muito baratas assim, até chegar nos corpos que precisava sem gastar dinheiro. Legal. Fantástico. Entendi. Eu acho isso fantástico. Me remete muito esse tipo de coisa àqueles filmes do Charlie Chaplin, sabe? Aqueles filmes da década de 50, de 60. Que o cinema, ele tinha uma coisa muito mais artística mesmo, no sentido de ser uma coisa mais artesanal, sabe? Uma coisa de você precisar usar a sua criatividade para trazer uma história e que essa história seja tão verdadeira para as pessoas que toque elas de alguma maneira, né? E aí hoje a gente vê que o trabalho de um maquiador aqui no Brasil, e a gente tá falando com o Martin, que é o cara de Tropa de Elite, Heleno, Gonzaga, Homem do Futuro, Casa de Areia, um cara que tava em grandes produções e que tem essa criatividade gigantesca para conseguir materializar essas questões que se tornam invisíveis para a história e que tornam essas histórias tão reais. Eu acho fantástico o seu trabalho. Sim, muito obrigado. Realmente o que mais gosto da minha profissão é essa obrigação de criatividade que me obriga a ter. Exatamente. E que tem toda relação com as artes plásticas. Muito legal, acho que um dos principais ensinamentos para quem tá querendo ser maquiador ou trabalhar com isso, acho que é isso, né? Que fica estudar artes plásticas, né? Acho que até a teoria ajuda, né? Assim, estudar questões teóricas, né, das artes em geral, né? Sim, não. E por exemplo, para você fazer uma prótese, você precisa aprender escultura para modelar a prótese. Sim. Então, escultura, você estuda artes visuais na parte de escultura. Então, por isso que eu falo, passa umas aulas, mesmo que sejam básicas, mas que te deem um conhecimento geral para você começar a aprender. Depois você vai se aprofundando no que você precisa mais. Se você acha que precisa mais aulas de escultura, você procura mais aulas de pintura para conhecer mais o diálogo e as misturas de cores, que cor você resolve com que mistura de cor, enfim, tudo isso.
Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 138, conversamos aqui com o nosso querido Martim, é Martim, né, com o acento... E a gente conversou sobre essa profissão tão bela, essa profissão tão bacana que é a profissão de maquiador. Acho que mais uma profissão que a gente conseguiu desconstruir, né, aqui dentro do Cinemação, trazer um pouco mais dos detalhes do que é essa profissão e sem dúvida nenhuma com a experiência gigantesca que o Martim tem. Foi muito mais fácil da gente conseguir fazer essa desconstrução. Então, eu só tenho que agradecer a presença de você aqui, Martim, e pedir para você passar o site, Facebook, quais são os meios de contato que você tem, se a galera quiser ir chegar a conversar com você, saber mais sobre a sua profissão e tal, por onde que elas te acham? Eu tenho meu site www.martim, com N no final, Macias Trujillo, com J-I-L-L-O, www.martimmaciastrujillo.com. Legal, perfeito. Lá tem tudo, né? Tem sua história, seus filmes, tem tudo, né? Tem tudo, a história, filmes, portfólio, prêmios. Legal. Tudo lá. Prêmios, muitos prêmios. Prêmios, muitos prêmios. Muitas indicações a prêmio também. Exatamente. Afortunadamente, graças a Deus. Alguém tem que reconhecer, né, o trabalho. Com certeza. E aí, esses são os prêmios da vida, né? Quando você vê que seu esforço não foi em vão. Sim, exato, com certeza. Exatamente. Que legal. Martim, muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui com a gente, por você ter dado essa aula pra gente e vamos torcer para que as pessoas que escutem o podcast, né, que elas se iluminem um pouco com essas informações, busquem mais conhecimentos, estejam curiosas para ir atrás de mais do que essa profissão pode oferecer, né? E eu só tenho que agradecer mesmo o seu tempo aqui com a gente e o papo foi fantástico. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo interesse de me chamar e foi um prazer. Se alguém quiser saber mais sobre a profissão, alguma coisa, pode me deixar lá no meu site perguntas ou o que quiser saber e eu respondo com todo carinho. Que legal. Muito obrigado, Martim. Obrigado, Rafa. Espero que todo mundo que está ouvindo o podcast consiga apreciar ainda mais todas as artes que envolvem o cinema. E é isso aí, até semana que vem. O podcast Cinemação número 138 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.